A paz do Senhor Jesus para todos nesta noite. Pastor Afonso, aqui no podcast com o Pastor Afonso, mais uma edição. E estamos aqui maravilhados. E hoje eu estou me sentindo honrado. Honrado por uma pessoa, por causa da presença de uma pessoa que sempre honrou o meu ministério. Sempre honrou. Eu achei ele aí, não sei como, através da irmã dele, Cleide, está conosco aqui nesta noite, nosso irmão Nilton, não é assim? Apóstolo Ivanildo. Apóstolo Ivanildo. Eu já quero aproveitar essa oportunidade para te agradecer. Amém. Por ter me ajudado no meu ministério. Cada dia, cada vez que o Senhor me chamou para ministrar com o seu microfone, me sinto grato. E hoje chegou o dia de eu retribuir, né, aqui nesta mesa tão humilde. E quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Hoje, o tema hoje Então vamos tentar falar sobre a igreja primitiva e a igreja atual. Fazer uma comparação. Uma comparação. Né? Isso. Logo, logo estarei passando para o mesmo, ele vai estar se apresentando melhor. E quero te agradecer de verdade pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos. Continue compartilhando. Eu quero falar algo aqui, mais uma vez, sobre a importância do like. Cada apertada que você dá no legal ali, o YouTube reconhece a importância da mensagem, do conteúdo, e ele começa a compartilhar, que é esse o nosso objetivo. Então, continue dando seus likes, compartilhando. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal Podcast com o Pastor Afonso. E eu vou passar agora para o nosso irmão Evanildo, para ele estar se apresentando melhor. Nosso irmão Evanildo. Pastor, um prazer. Muito obrigado. Gratidão. Sou o apóstolo Ivanildo, presidente do Ministério Profético Aliança com Deus, situado ali no bairro de Coutos, na Travessa 14 de Julho, onde o senhor sempre esteve lá ministrando. Amém. E é um carinho imenso. Quando o Cleide me falou que estava com esse trabalho, ela me mandou, comecei a acompanhar. E aí, quando veio o convite, fiquei feliz da vida. Infelizmente não pude na vida a primeira vez, mas hoje estamos aqui, muita correria, e Deus me preparou esse momento. Aleluia. E tem um carinho especial muito pelo Senhor. Amém, igualmente. Através da vida do Senhor, nós tivemos eu particularmente lá no MPAD, tive uma experiência única, né? Que o Senhor tinha ministrado uma palavra poderosa, e aí, né, a gente na agonia já para encerrar o culto, e aí um dos levitas deu uma nota, e aí o Senhor, eu sinto como se fosse hoje, o Senhor soprou no meu ouvido assim: vocês ainda podem me adorar. Aleluia. E aí o Senhor tomou a igreja em uma unção, em uma graça terrível. Eu nem lembro a hora que terminou o culto. E foi algo assim muito, muito glorioso, marcante, né? Quando eu lembro do Senhor, eu lembro desse culto. Quando eu lembro desse culto, eu lembro do Senhor. Amém. E vamos lá, né, ver o que o Senhor tem preparado para nós nesse bate-papo. Parabenizar pela iniciativa. Precisamos, né, de homens que se levantem com essa disposição de propagar o Evangelho, levar essa palavra genuína de salvação de uma forma bem simples, clara e objetiva. Amém. Eu tenho ouvido algumas ministrações e tenho me alegrado. Eu creio que Deus está nesse negócio, vai abençoar 30, 60, 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, gente, vamos lá. Estaremos orando, pedindo a Deus a direção, porque eu quero ouvir o que é que Deus tem para falar por esse servo, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nesta noite, Aleluia, Deus. Primeiramente queremos te agradecer, Senhor, por este dia de livramento, por o Senhor ter nos permitido chegar até este momento. Agora, Pai querido, usa o teu filho naquilo que ele já estudou para a edificação de vidas. Não permita, meu Senhor, sair nenhuma palavra da nossa boca para que venha se tornar pedra de tropeço para aqueles que ouvem. Toma a direção, toma a primazia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso irmão Evanildo, a mesa é sua. Glória a Deus. Eu quero tomar como base o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. Que diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigilez de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Pastor, o Senhor Jesus, a sua maior missão, eu acredito que foi trazer, né, a revelação do que era o reino de Deus para a humanidade, uma vez que se encontrava perdida, né, pela a ganância, a soberba, né, dos homens do sistema, que deveriam estar anunciando o reino de Deus, falando acerca do amor do Senhor, das suas misericórdias, apresentando de uma forma bem clara a Torá, os mandamentos. Porém, eles só ensinavam e pregavam aquilo que satisfazia o seu ego, o seu bel prazer. E aí, segundo a Bíblia, fala que Deus olhou, procurou uma pessoa que tivesse na brecha, alguém para poder mudar a história, quebrar o sistema, e não encontrou. Foi aí que o seu filho, unigênito, se apresenta como para descer para vir, né, revelar. E o Senhor vem, chega e mostra, né, no seu dia a dia, nas suas caminhadas, nas suas marchas, começa a revelar o reino de Deus e prepara a sua comissão. Os 12 discípulos, um se perde, é substituído por Matias. E quando chegamos aqui no capítulo 2, aí o Lucas escrevendo, fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí nós temos estudado lá na igreja acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Que maravilha. E, cara, que eu fui assim, pego de... Parece que eu estava em outro universo, outro mundo, a diferença, né, da igreja primitiva para tudo aquilo que nós temos vivenciado hoje. E parece até uma ofensa, né? Porque o que eu tenho certeza que o senhor vai falar aí, para muitos que não entendem, parece até uma ofensa comparar a igreja de hoje com a igreja de ontem. Mas eu tenho certeza que pode continuar, porque eu tenho certeza que vai acontecer muitas coisas, muita diferença. Eu quero, não vou, a minha intenção não é atacar ministério nenhum, igreja nenhuma. Com certeza. É trazer uma clareza. Com certeza. Porque eu falo sempre que os nossos patriarcas, os pastores que trouxeram a igreja do Senhor para o Brasil em especial, tipo assim, é que vem meu pensamento, por tanto zelo, acabou estragando o Evangelho. O Evangelho não tem como se estragar porque o Evangelho é Cristo. Mas a metodologia de servir é que nós vamos nos deparar com o que nós acabamos de ler. Tipo, vamos por base. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Perseverar, ou seja, tudo que eles aprenderam com Jesus, eles passaram agora a compartilhar. Há alguma coisa de extraordinário nisso? Não. Simples. Tudo que eles aprenderam, ele passou a compartilhar e começou a cair na graça do povo. Vamos voltar. Aí o Senhor Jesus fala assim, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles chegaram num período encarcerado, entre aspas, preso, não podia sair, não podia propagar. Eu acredito que o coração deles queimavam e ardiam para poder proclamar Jesus, uma vez que eles sabiam que Jesus tinha morrido, ressuscitado, esteve entre eles, porém Jesus deixa a ordem, ficai até que do alto seja revestido de poder. Existe a festa do Pentecostes, estavam todos lá se alegrando, festejando, era uma festa popular, comum, da época, que até hoje se encontra, e eles foram surpresos, surpreendentemente eles foram o quê? Eles foram surpreendidos com um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí foi uma presença terrível, ao ponto de as pessoas acharem que eles estavam embriagados, né, de tanto poder. Verdade. E começaram a ver aqueles burburinhos, né, de que eles estavam embriagados. Pedro toma a palavra e começa a explicar o que estava acontecendo. Pedro traz uma mensagem simples, porém esclarecedora de tudo o que aconteceu. Pedro vai lá dos profetas até a morte de Jesus, o Cristo a quem vós crucificaste.
cara. E após... Mexeu com o sistema. Mexeu com o sistema. Após essa ministração de um homem, e quem era Pedro? Pedro era o homem matuto. Pedro era a pedra nas alparcas de Jesus. Jesus estava ministrando para ele chegar cheio de emoção. Aí Pedro é tratado por Cristo, né? Após a pesca maravilhosa, Pedro, tu me amas? E eu acredito que ali, aquelas perguntas de Cristo, era Jesus mostrando a Pedro o verdadeiro evangelho, o evangelho de amor, o evangelho que perdoa. Mas não é isso que nós vamos tratar hoje. Então, Pedro é transformado naquele momento, preparado. Jesus faz a promessa que a forma que ele ia morrer. Aquele cara emotivo não existe mais, né? Ele foi morto. Mais cauteloso. Agora ele é um cara cauteloso. Isso. É um cara cheio do Espírito, é um cara que agora entende e compreende tudo aquilo que Jesus tentou mostrar a ele, falou a ele, ensinando. Ele não compreendeu e só veio compreender após a morte. Aí um cara que amava, estava lá de Cristo a todo momento. Quando o Senhor mais precisou dele, ele o negou, para fazer se cumprir o que Jesus tinha falado. Isso. E Pedro tinha, né, achado que tudo tinha se acabado com a morte de Jesus. Até então Jesus não tinha se aparecido, né, se revelado para eles. Foram, glória, voltaram a pescar, o que era de costume antes. Só que quando Jesus convoca os discípulos, ele fala, a partir de hoje sereis pescadores de homens. Ali Jesus está mudando a história dos discípulos. Aleluia. Em especial a vida de Pedro, que se tornaria o líder dos apóstolos. Jesus morre, não aparece. O que Pedro fala? Não tinha nada para fazer, vamos pescar. E Pedro, por ser líder, ele acabava influenciando os demais. Uma vez assim, eu vou pescar, todo mundo foi com ele. Passaram a noite pescando e nada apanhado. Recebe uma voz da terra, do seco, lança a rede do lado direito, ele lança, vou lançar segundo a tua palavra. E quando ele suspende a rede, ele vê aquela transformação. E tudo volta à tona. Ou seja, Jesus tinha chamado ele para um ministério, tinha confiado ele em um ministério, e por ele ter pecado, negado o Senhor, ele achava que acabou tudo. Oh, meu Deus. E nada tinha acabado. E aí tem essa experiência de: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tanto que ele fica indignado por Jesus perguntar para ele: tu sabes que eu te amo? Oh, e nesse momento Jesus lava, purifica Pedro, transforma e deixa ele pronto para o ministério que estava se iniciando. Então, em outro momento, antes dessa libertação, dessa pergunta de Cristo, talvez Pedro disse assim: vocês são atribulados, vocês são endemoniados, seus pervertidos. Mas ele: não, ouvis, ó todos, o que eu tenho a falar. Ele toma a palavra, ele arrebata a palavra, aquela confusão toda. Ele estava achando errado. Não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel falou acerca dos últimos tempos, que o Senhor iria derramar do teu espírito sobre toda a carne. Ele faz todo o relato. E a Bíblia diz que, Lucas escreve que mais de 3.000 almas se converteram se agregaram naquele grande dia. Então, a primeira ministração de Pedro, de um cara matuto, de um cara áspero, grosso, ignorante, agora transformado por Cristo, ele ganha 3.000 almas com mensagem simples. O livro de Atos continua dizendo que Pedro e João estão indo agora para o templo. E na porta formosa tinha um paralítico. E o paralítico pede, como de costume, ele fazia todos os dias, todas as horas, né? Pedia uma esmola. Pedro e João não tinham dinheiro. Nem prata, nem ouro. Então, eles de repente ficaram constrangidos, não ter o dinheiro. Mas o que é que eles possuíam? A presença. O que é que Pedro e João tinham? Oh, aleluia. O que é que eles tinham recebido durante 3 anos? Glória. Qual foi a experiência que eles tinham tido na festa de Pentecostes? Aleluia. Recebido o Espírito Santo de Deus. E o que é que Jesus falou? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. O que é um revestimento? Essa parede aqui, ela está rebocada. E se o Senhor desejar revestir ela? Você vai colocar o quê? Um piso, um azulejo, se chama de revestimento. Ou seja, essa parede que hoje te dá uma segurança, ela vai ficar melhor. Aleluia. Aleluia. Ela vai ser revestida. Aleluia. Jesus fala: ficar em Jerusalém, até que do alto venha algo poderoso, venha algo mais forte, para vos revestir de poder. A partir de então, sereis as minhas testemunhas até o confim da terra. Aleluia. Até o fim da terra. Até então, até a descida do Espírito, eles estavam impostos, eles estavam proibidos
de proclamar o Evangelho. Não podemos proclamar o Evangelho de qualquer jeito, de qualquer forma. Precisamos estar enquadrado naquilo que Jesus nos ensina através da palavra. Ficar revestido de poder, se encher de poder. Uma vez que nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, não vai nos faltar absolutamente nada. Sabedoria, graça, capacitação, tudo que for necessário para exercer o ministério do Senhor, Ele vai nos dar. Porque passaremos a ser o quê? Dependentes de Deus. Amém. O Espírito Santo de Deus vai passar a ser a nossa testemunha. Ele vai estar andando, caminhando conosco em qualquer momento. E o que é que João e Pedro tinham naquele momento? Estavam cheios do Espírito, estavam revestidos. E vendo a necessidade daquele paralítico, quantas vezes ele viu Jesus fazer aquilo? Operar maravilhas, operar milagres. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele lança a palavra de fé, a palavra de vitória, a palavra de libertação. Mas ele não só lançou a palavra, ele também estendeu o quê? A mão e levantou o paralítico. Aleluia. E aquele paralítico agora se levanta e aquele louvor, aquela glória no templo, aquela agonia toda e começa a louvar. O paralítico era nascido paralítico, aquele alvoroço todo, o culto não era mais o mesmo. Deus trouxe um grande avivamento. O que é que Pedro faz? Toma a palavra de novo. E qual o sermão que Pedro prega? O mesmo que ele pregou na festa de Pentecostes. A mesma mensagem. Não mudou nada, não trocou nada. O que ele pregou na festa de Pentecostes, ele agora prega dentro do templo. E a Bíblia diz que mais de 5.000 almas com a mesma pregação se agregaram. Vamos abrir um parênteses aqui agora. Qual a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje? Infelizmente, estamos enfeitando muito. Principalmente a pregação. Se é certo ou se é errado, eu não sei, não estou aqui como um juiz. Mas o que está faltando para a igreja do século XXI? O que é que a igreja primitiva tinha como evidência e que hoje nós temos desprezados? O texto de Atos 2,42 fala que eles caiu na graça do povo. Eles manifestavam Jesus com sinais, prodígios e maravilhas. E o próprio Deus se encaminhava de agregar vida todos os santos dias. E o que é que a igreja do século XXI tem feito? Procurado várias formas, maneiras de atrair o povo para a igreja. Eu posso falar um minutinho? Você pode, por favor. Já vamos lá. Pode falar. O nosso Jesus Cristo, ele deixou incumbência para os discípulos. Fazer discípulos. Exatamente. É assim? Quando você me contrata para sua empresa para fabricar, um exemplo, uma Coca-Cola, uma Pepsi, eu sou o químico, mas quem tem a essência é você. Exatamente. Não é assim? Isso. Eu sou o químico que foi contratado. Por mais que eu entenda de química, de cálculos, eu jamais vou inventar. Eu tenho que trabalhar com a essência que o senhor tem lá no laboratório, porque observe, a Coca-Cola, quando ela é fabricada, ela tem o mesmo gosto dos Estados Unidos, ela tem aqui. Exatamente. O mesmo gosto que ela tem no Brasil, ela tem no Japão, porque o dono é que determina a essência. E qual é a essência? Já existe um círculo, é só fazer girar. Não pode mudar. Pronto. E qual é a essência de fazer discípulo? Qual é a ferramenta para fazer discípulo? A pregação do Evangelho. O que Jesus fez, para nós fazer da mesma forma. Então, não existe... Tudo bem, estamos em um século XXI, em outras... São várias culturas, não é só de Salvador, não é só do Brasil, em vários países. Mas como o senhor falou, foi muito feliz. A essência, ela tem que ser a mesma. Infelizmente, nós perdemos a essência. Então, hoje nós vemos vários templos, grandes, pequenos, maravilhosos, com fundo escuro ou claro, luzes. Não tem problema nenhum. Se é para o Senhor, vamos... A Bíblia diz aqui, tudo que tem for louvor ao Senhor, se quer comer, quer beber, façamos tudo para a glória de Deus. Mas está faltando o quê? A essência. A essência.
O que atraiu o povo? Aí eu separei aqui uns textos. Mais uma vez, gente, que papo maravilhoso. Está aqui conosco o nosso irmão, o nosso bispo, né? Apóstolo Ivanildo. Que maravilha estar aqui nos agradecendo com sua presença. E Jesus é bom. Glória a Deus. Fechou aí para a página? Não, estou procurando o versículo. Pronto. Fazer discípulos. Glória a Deus. Na próxima quarta-feira, estamos aqui com a presença, tá para me confirmar, a presença do nosso irmão Robert Badaró, aquele que trouxe aqui aquele assunto sobre missões. Estou esperando só a confirmação dele para a próxima quarta-feira. E também o nosso pastor Romir, também, esta semana ainda. O pastor Romir também está na fila, estou esperando a resposta do mesmo. E assim nós estamos sendo agraciados, nosso irmão Ivanildo. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então Jesus ensina, dá todo o parâmetro para o que nós deveríamos fazer, o que nós temos que fazer. Isso. Aí o texto de João 8,48, se não houver sinais, o povo não vai crer. Aí no livro de Atos, Atos 5, vamos ler aqui. Não vamos estender muito não. Fique tranquilo. Deixa eu abrir a Bíblia aqui online. Atos 5, a partir do versículo 12. Isso. Atos 5, a partir do versículo 12. Isso. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Ou seja, o ministério dos apóstolos, eles eram acompanhados por sinais, prodígios e maravilhas. A pergunta é, fiz todas as coisas para chegar aqui, ó. Por que as nossas igrejas de hoje não têm sinais, prodígios e maravilhas? Porque nós temos buscado outras formas para atrair o povo. Entretenimento. Desde quando a palavra nos ensina. Jesus nos deixou esse legado. Se não houver sinal, o povo não vai crer. Se tiver sinal, o povo vai crer. Então nós iniciamos. O que é o livro de Atos dos Apóstolos? Não é Atos dos Apóstolos, deveria ser sido Atos do Espírito Santo de Deus. Então, o que é que o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina? Que o ministério dos apóstolos, a igreja primitiva, ela se inicia de uma forma gigantesca, crescendo, de uma forma que trouxe um tumulto, né, ao sistema, um problema sério ao sistema, sim. Ao ponto de levantar Saulo, né? Saulo, um homem conservador da lei, um homem que amava o Senhor segundo os seus conhecimentos. O zelo de Saulo era tanto que eu acredito que esse zelo pela Torá é quem atraiu o Senhor para o convocado para o ministério apostólico. Ou seja, era desse tipo de pessoa que conservava o que aprendeu, que o Senhor queria contar no seu ministério. Ou seja, tudo que Saulo tinha aprendido, estava colocando
a risca em prática. Saulo não estava matando aí os crentes, não é porque ele era um homem ruim, não é porque ele era um endemoniado, ao contrário, ele era zeloso pela lei. E segundo a lei, o que ele estava falando era tudo murmuração, não, é blasfêmia. Então o que ele fez? Perdeu carta e saiu caçando a igreja. Mas quando chega na estrada de Damasco, ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor. Tá. Vai transferir agora. Aí eu costumo dizer, né? Eita. Eu tenho uma brincadeira com os irmãos. Jesus pega na Coisa de Damasco. Porque na Coisa de Damasco, eu faço uma ascensão, né? Paulo indo na Coisa de Damasco, ele cai do cavalo e tem um encontro com o Senhor, aquele tete a tete. Ele recebe a direção do Senhor para ir para cá, rua direita, chega lá, ele ia receber, né? Aquela palavra. E Saulo, ele já conhece Jesus de uma forma extraordinária, né? Sobrenatural. Ele fica lá cego, aguardando em oração, aguardando Deus se manifestar. E quando Deus se manifesta pela segunda vez para Saulo, de que forma? Com sinais. Arranca a escama dos seus olhos. O homem estava cego e agora passa a enxergar através de uma imposição de mãos, através do profeta Ananias. Ou seja, a igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela começa a crescer através dos sinais. Não tinha entretenimento, não tinha nada além do que a pregação da palavra e a imposição de mãos. Ministrava, todos eles eram curados. Então, se nós queremos crescer como igreja, se nós de fato e verdade queremos ser discípulos do Senhor, nós precisamos fazer o que Ele ensina. Precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja primitiva, pastor, ela vivia em oração. Ela vivia literalmente em submissão à vontade de Deus, ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que conduzia a igreja. Não era a igreja que conduzia. Ou seja, então eles pregavam, através da administração, o povo era curado. Eu acredito que não existia a necessidade de vem aqui que está com... Não, é tipo uma mendigagem, é tipo... Eu mesmo quando estou ministrando, eu me sinto constrangido. O Senhor me traz uma revelação que quer curar, e aí as pessoas ficam presas à incredulidade. Que incredulidade? Eu já passei por isso, novo convertido, antes de me converter. Será que é verdade? Será que vai curar? Eu início no meu ministério da palavra, e o meu coração ardia para ministrar cura, poder, revestimento, só que eu temia, eu ficava com medo. O que é que me faltava? Isso está se perdendo, não pode se perder. Se perdeu. Essa é a verdade. E isso aí é de extrema importância. A cura, a pessoa está ali com nódulo. E eu ficava, com a forma que eu ficava com medo, com receio de ministrar e não acontecer. Por que eu tinha medo? Porque eu não tinha um relacionamento profundo. Porque eu não me atentava para aquilo que a igreja primitiva fazia. De que forma a igreja primitiva sobrevivia? Através do quê? Da oração. É uma igreja que orava. É uma igreja que não tinha vaidade. A vaidade da igreja era ganhar vidas para Jesus. Era o compartilhar do pão. Era um amar o outro, era um ajudar o outro. E infelizmente nós nos perdemos. Nós vamos aos cultos hoje. São os cultos com músicas maravilhosas, né? Palavras, esboços maravilhosos. Mas cadê os sinais? A simplicidade do altar. Lembra lá em Aerápolis, em Atenas? Ao Deus desconhecido, não tinha nada no altar. Simples. Ali. Hoje a gente vê, como o senhor está falando aí, vários atrativos, cor de tinta. Agora a essência... Que tenha. E outra coisa, que tenha. Não é pecado. Agora, uma observação. Quando Davi vem trazendo a arca, foi feito um modelo de carro. Um modelo de como deveria ser conduzido. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, estava fazendo a obra, porém, estava faltando o primeiro amor. Ele estava fazendo... Deus, ele é assim. Aí a Bíblia está sempre nos confrontando. Ela tá não é como eu quero. Está sempre nos exortando. Aí eu amo essa passagem. Eu tenho um sermão sobre essa passagem de Davi. Davi, ele estava iniciando o ministério dele como rei. Isso. E Davi sentia que faltava algo. O que é que faltava? A presença de Deus. A presença. Saul
fez toda aquela coisa, aquela preparada toda, perdeu a presença e não fez questão. Davi, ele colocou como prioridade atrair a presença. Era 20 anos sem a presença? Isso. E o que é que Davi queria? Davi tinha pressa. O que é que ele fez? Ele atropelou, ele ignorou o que o Senhor tinha falado acerca de carregar. Quem tinha que carregar? Os levitas. Da tribo de Levi. Então o que ele fez? Como ele tinha pressa, com o carro é mais rápido. Ele tá fazendo boa coisa? Tava. A intenção era a melhor possível, só que a intenção diante dos princípios, uma boa intenção diante de mandamento do Senhor. Oh, meu filho. Que prevaleça o mandamento. Então a intenção dele era boa. A forma que ele estava executando estava errada. E Deus permite que um quadrúpede, um boi, não tem como um boi tropeçar. Rapaz, o boi tropeça, a arca vai cair, vai tentar ajudar que a presença não caia. E desde quando o Senhor precisa que a presença não caia? Aí quando ele toca, ele é consumido naquele mesmo momento e Davi fica chateado. A arca vai para a casa de Obed-Edom. Deus mostra a sua bondade, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Coloca a casa de Obed-Edom toda em ordem, que a casa de Obed-Edom prosperou, quando a Bíblia fala em prosperidade. Não está limitada em dinheiro, em ministério, é o conjunto da obra. O que é que um ser humano, o que é que um homem, o que é que a família precisa para ser feliz? Isso é prosperidade. Ministerial, financeira, familiar. Deus abraça tudo. É essa prosperidade que eu consigo enxergar na Bíblia. Ela não está limitada a um carro, a um salário, a uma igreja grande, uma igreja bonita, uma igreja pequena, a um terno, a uma roupa. Não. É o conjunto da obra. Aleluia. E aí Deus mostra que de fato, verdade, a arca continuava representando a sua presença. E por 3 meses, o Obed-Edom foi abençoado e foi prosperado a sua casa. Aí Davi pega a volta e o que é que ele faz? Não é dessa forma. Chama os levitas, chama Asaf, manda Asaf fazer, preparar um grande louvor com o seu coral. Aí agora ele faz completamente diferente. A cada passo que ele dava, ele sacrificava ao Senhor. Matava a carne. Que maravilha. E adorava. Que maravilha. Então, precisamos voltar a essa essência, pastor. Precisamos deixar a vaidade de lado. Precisamos voltar a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui, mas já sabemos da resposta. Então, um ministério, ele não é dirigido pela minha ideologia? Nunca. Pode até ser. Só que os resultados ficam segundo os seus conceitos. A igreja de Cristo, ela tem que ser a mensagem, ela tem que ser cristocêntrica. Eu estava lendo algo, ou escutei, que eu não me lembro, tipo assim, que hoje nós temos que preparar mensagens para levantar a autoestima da igreja. Porque o irmão está cansado, o irmão está exausto, é muita luta, é muita prova, é muito estreito, é com vontade de parar, de desanimar. Ou seja, mas por que ele está dessa forma? É a forma que nós estamos educando ele. É a forma que nós estamos ensinando ele. Ou seja, em vez de estar pregando a palavra 14, 22, a palavra cristocêntrica, o Cristo que liberta, transforma, a palavra da cruz de arrependimento, aí é mensagem que autoajuda, de autoestima. Aí o Cristo fica mimado. Eu tô afim de ir para a igreja, é que eu tô triste, é porque Jesus não me ama. E há uma prova maior, que Deus mostra o seu amor entregando quem? Seu Filho unigênito, para que todos, não há acepção de pessoas, que nele crê, não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Irmão Evanildo, eu vou mandar o senhor construir uma cadeira. Pronto. Me diga pelo menos 2 ferramentas que você vai precisar nessa cadeira. Um martelo. Um martelo e um facão, um serrote. Pronto, martelo e serrote. E o serrote. Beleza. Eu quero essa cadeira pronta. Eu vou te dar uma vara de pescar para você fazer essa cadeira. Eu vou te dar um lápis. Essa cadeira vai ficar pronta quando? Nunca. Qual será o resultado dos seus esforços?
Nunca. Nunca, não tem... Não tem Tá trabalhando com a ferramenta errada. Exatamente. Ferramenta errada. Aí tem um jargão, né? No futebol. É só fazer a roda girar. Aí o treinador quer inventar. Tem um time bom, jogador, as peças boas, aí quer montar a estratégia de jogo por causa da sua ideologia, por causa da sua vaidade. Eu acho. Qual é o resultado? O time não vai desenvolver. Aí tem outro jargão. Só surfar a onda. É só deixar na onda. Não precisa inventar nada. Só surfar. Então, tá tudo aqui. Tá tudo escrito, tá tudo mastigadinho. Qual é a dificuldade de colocar em prática? Aí estamos estudando lá na igreja. Falei, pessoal, não tem como bater de contra com o sistema. Não vamos. A ideia não é medir força do sistema. A ideia é nós aprendermos o que a palavra está nos ensinando e vamos aplicar no nosso dia a dia. Com certeza. Simples. Vamos aplicar no nosso dia a dia. Eu estava pensando que o senhor, em off ainda, com Deus, nos deu o Ministério Profético Aliança com Deus. E aí toda a igreja, né? Eu era muito novo quando o senhor me deu essa missão. Tinha um jargão, né? Tinha uma verdade que faleceu, e aí? Aí eu era apaixonado por esse texto. E o partir do pão, né, os sinais, e Deus acrescentava todas as vidas que seriam, né, que ele queria salvar. Aí porque eu coloquei, né? Vindo daquilo que Deus, né, tinha confiado no meu irmão, a forma que eu ministrava e o senhor fazia. Aí eu botei libertando vidas pelo poder da palavra. É a palavra de Deus que liberta. Vamos voltar para o tempo de Jesus, o tempo de Cristo. Bartimeu, o que é que tu queres? Eu quero enxergar. Vá. A tua fé te salvou. Por que Jesus fala te curou? Salvou. Aí a mulher do fluxo de sangue. Vá porque a tua fé te salvou. Aí vamos para todos. A mulher cananeia. Todos eles falam assim, vá porque a tua fé te salvou. Qual é a ideia de Cristo? Salvar o homem do pecado. Jesus não está literalmente preocupado com o nosso bem-estar. Está preocupado com a nossa alma, com a nossa salvação. Jesus veio para nos libertar do pecado. Jesus não veio, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos a dificuldade que ele teve de proclamar o reino de Deus, de revelar, trazer à tona o reino de Deus. Tem um texto, não me recordo, que fala que em algumas situações, Jesus teve que se camuflar e se esconder no meio da multidão, porque não tinha chegado ainda a hora de ele ser morto. Ou seja, estratégias de sobrevivência para dar continuidade àquilo que o Senhor tinha lhe dado. Isso é forte. Não é estratégia de sobrevivência até chegar o tempo. Não é inventar roda, não é mudar roda. É fazer o que está dando certo. Pedro não era teólogo, Pedro não tinha faculdade, Pedro não amarrava ao parca de Saulo. A sua primeira administração 3.000, a segunda 5.000. Aí quando iniciou, não concluímos. Aí o Senhor pega a ver Saulo de Tarso, homem conservador, é o cara. Deixa Pedro com os israelitas, com os judeus, e Paulo que tem conhecimento. Gentios. Paulo que tem intrepidez, força, vontade, não vê bicho com nada, né? O termo que as pessoas usam. É ele que vai para o gentio, porque são pessoas com culturas, religiosas, teologia diferente. Exatamente. Então, para poder entrar, tinha que ter uma base. E essa base Pedro não tinha. Pedro fica com os judeus e Paulo fica com o gentio. E Paulo tem total sucesso em seu ministério. Porque aí ele fala para os coríntios, eu não vim ter convosco com palavras persuasivas. Eu vim com o quê? Com demonstração de poder de Deus, do poder de Deus. Eu vejo, Jesus, me perdoe. Eu fico cansado nas administrações, umas oratórias brilhantes, umas palavras gostosas, a nível de conhecimento eu aprendo muito. Só que a minha alma quer ser alimentada. Ou seja, muito conhecimento e pouco poder, pouca unção, pouca graça. Eu busco, eu leio, eu me esforço para
cada dia que passa, me aproximar mais do Senhor através da Torá, através da palavra. Só que eu também, minha alma precisa ser renovada, revestida. Eu preciso de uma palavra rema. E uma pessoa que está preocupada com a sua vaidade, ela não tem nenhum compromisso de receber de Deus o quê? Uma palavra rema. Ou seja, ela pega, né, fica nessas ondas aí que é difícil de entender. Ou seja, e como acho que no de Atos também vai ser voz de Deus e não voz de homem. Ou seja, então... que foi Pedro. Aí o que acontece? Então aí a igreja começa a criar o quê? Artifícios para atrair o povo. Então nós vemos igrejas superlotadas, né? Pessoas cheias, né? Muita gente e pouco de Deus. Uma certa feita, eu ouvi um pregador falando assim, muitos pregadores descendo do altar, aplaudido pelo homem e rejeitado por Deus. E que o Senhor quer que desçam, rejeitado pelo homem e aplaudido pelo Senhor. Ou seja, a palavra da cruz, ela confronta. Eu estava conversando com uma irmã, ela me viu assim, meu jeito um pouco áspero. Ela, meu Deus, o que é aquela coisa? Eu falei, isso aqui é Ivanildo. Ah, isso aqui é Ivanildo. Sem a cruz, eu era pior do que isso aqui. Agora, com a cruz, devido à misericórdia e à graça de Deus, hoje eu sou uma pessoa, eu tenho os frutos do Espírito. Eu tenho domínio próprio, eu tenho temperança, eu tenho mansidão, eu tenho amor. Ou seja, Jesus me libertou. Mas eu tenho uma natureza. E essa natureza ela tem que ser mortificada todos os dias. Eu não posso acordar todos os dias com um pedaço de pão na boca. Eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor. Preciso adorar Ele também com a minha vida, com o meu corpo. Preciso adorar o Senhor com as minhas finanças. Preciso adorar o Senhor com a minha presença, com o meu corpo. Não é só em um culto. O culto não começa à noite. O culto começa pela manhã, quando eu acordo. Então eu acordei, hoje é terça-feira, então eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um compromisso de estar na casa do Senhor, porque hoje é dia de estudo bíblico. Hoje é dia de aprender com o Espírito Santo de Deus. Quinta-feira é um culto de maravilha. Então hoje é um culto, né, que eu vou ver as maravilhas do Senhor. Domingo é um culto de adoração. Então eu já acordo, já preparando a minha alma, o meu espírito, que eu tenho um compromisso. Ah, eu esqueci, pastor, de ir para a igreja. Ah, correria. Ou seja, não é falta de tempo. É falta de quê? De compromisso. É falta de prioridade. O que tem sido prioridade nas nossas igrejas? O que tem sido prioridade nas nossas vidas? Eu convido a vocês a estudar o livro de apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Pega capítulo por capítulo, sem pressa, sem agonia. Só faça ler. Peça ao Espírito para trazer um pouco de discernimento do que estava acontecendo. A igreja pura. Claro, estamos em tempos difíceis, né? Eu falo, Senhor, oro muito, oh Deus, eu queria estar em um tempo mais simples, com menos complicações. Como eu queria ter mais tempo para o Senhor e menos tempo para o trabalho, para cuidar, manter minha família. E a Bíblia fala que iria surgir tempos difíceis. Homens amantes de quê? Assim. De si mesmo. Então, se nós tirarmos, entregarmos a Deus o que Ele merece, um tempo do nosso dia, um período do nosso dia, então essa falta que a igreja tem hoje, ela vai deixar de ser falta. Ela vai ser notória, porque a igreja do Senhor, ela não está mais buscando a sua presença. Está faltando oração, os cultos fervorosos, cheio da presença. A igreja que ora, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja fortificada, é uma igreja fortalecida. E Atos nós encontramos. Pedro estava preso. E o que a igreja ficou fazendo? Orando. A igreja só parou quando? Houve a resposta da libertação de Pedro. Aí o que? Ninguém foi soltar Pedro. Jesus enviou o anjo, abriu os portões, quebrou as cadeias, os cadeados, e Pedro estava dormindo, era para Pedro estar desesperado. Ei, crente, vem cá. Rapaz. Vem cá, crente. Está passando um processo, porque ele está desesperado, chorando. Pedro estava dormindo, que o anjo teve que acordar ele, imagine. O cara está preso. Ia morrer no próximo dia, era para estar o quê? Rapaz, desesperado. Uma cara de mas Pedro conhecia que era o autor da vida. Pedro sabia que a quem ele tinha entregado a sua vida. Ele estava em paz. E a igreja estava o quê? Orando. A igreja orou e o Senhor pegou, mandou livramento. Tá? Paulo e
Barnabé, meu Deus. Paulo e Silas. Paulo e Silas, na prisão. Um começa a orar, outro começa a louvar, eles começam a adorar o Senhor. Aonde? Na cadeia, na prisão. E o Senhor pega, desce com um grande terremoto, quebra as cadeias, todos fugiram. E eles fugiram não, ficaram lá porque eles sabiam o que estava acontecendo. Ou seja, eu acredito que o Senhor permitiu tudo aquilo para poder salvar o quê? O carcereiro. Quem não seja Jesus Cristo, ela salva o quê? Atos 16, 31. Tu E a tua casa. e a tua casa. Naquela mesma hora da noite foram batizados. Conhecer. Eu lhe pergunto, pastor, você já teve essa experiência de orar por uma alma, ou estar em um culto, a uma vida se converteu, e na oração essa vida ser batizada com o Espírito Santo? Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso. Estamos nos contentando com pouco, cara. Aí, sabe que nós estamos preocupados? Eu não queria entrar nisso aqui não, mas vamos... Fique à vontade. Ó, não se limite. Aí sabe que eu fico intrigado com isso, com o sistema? O pastor quer me batizar. Eu me converti, eu quero me batizar. Não pode não. Só quando você se casar. Pode não, você precisa de 6 meses. Aí eu lhe pergunto, tem na Bíblia isso? Onde é que está escrito na palavra de Deus que preciso para me casar, para me batizar eu preciso me casar? Está escrito, pastor? Está escrito não. Pastor, onde é que está escrito que eu preciso me preparar para me batizar? A Bíblia diz que, se não me engano, foi o apóstolo Tiago. O Senhor toma ele pega, veio um etíope, um egípcio. Etíope. Isso. Aí tá lá na carroça, no carro, aí o etíope tá lendo, não entendendo nada, mas aí começa a explicar. E entende tudo que lê? Não, porque não tem ninguém que me ensine. Aí Tiago começa a explicar, começa a ensinar. A palavra, ela entra com força. E pergunta, e agora o que é que eu tenho que fazer para me batizar? Se ali tem água. Se ali tem água. O que o Tiago fez? Não, você precisa de 6 meses. Não. Você é casado? Você tem quanto tempo que você está lendo a Bíblia? Não existe Que hora isso. foi que o cárcere abriu? Perto da meia-noite. Da meia-noite. Vamos lá. Perto da meia-noite eles cantavam. E o cárcere... Se abriu. Não era de culto, não é hora de culto. Meia-noite, eles acham que os carcereiros pensam que os presos... Eu fugi. Paulo grita, não faça isso. Estamos aqui. Diz que eles tratam as feridas... Paulo e Silas era a cabeça cara. Isso. O carcereiro leva eles para casa, trata a ferida naquela noite, e o texto diz assim, ó, naquela mesma hora da noite, eles foram batizados. Por que é que o apóstolo Paulo não esperou amanhecer o dia? O batismo, em Atos dos Apóstolos, vamos encontrar 9 batismos. O que mais demorou foi o de Paulo, por causa do processo da cegueira. Vamos lá. Lá no Jardim do Éden, o pecado ele causou três aspectos no homem. Não é tema de pregação. Não é tema. Ele causou, escravizou, condenou e fez morada. E o homem precisava urgentemente de ser perdoado, que é a isenção da culpa. Isso. Quando Pedro prega aquela mensagem que o senhor falou aí, não faça isso, explicando ali que as 3 almas... Tem 1000 almas. E eles compungiram-se e perguntaram, irmãos, varões, o que faremos para sermos salvos? Vocês se arrependam, seja batizado em nome de Jesus Cristo de Nazaré para a remissão do pecado. Ó, remissão, tirar a culpa. Se tirar a culpa, você não está condenado. Se eu estou condenado ao lago de fogo, gente, vamos perdoar logo esse povo para ele não ir logo para o lago de fogo. Ele não pode esperar até dezembro. E outra coisa também, eu não quero ser chato, mas quem foi que confeccionou 3.000 roupões brancos para o batismo? Quem foi que confeccionou? Quem é essa costureira que confeccionou esses roupão branco para o batismo? E aí que está o problema. Nosso problema está hoje aqui. Então, a igreja do século XXI, a nossa igreja, está preocupada com essas coisas, esquecendo a essência. Vai dezembro. Ele aceita em janeiro e o batismo vai ser em janeiro porque você vai chamar sua família, vai fazer a confraternização. De janeiro até dezembro ele está no pecado. Estamos preocupados com essas coisas feitas pelo homem e esquecendo as coisas e ignorando, essa é a verdade, ignorando as coisas que o Senhor deixou como parâmetro, como mandamento
mandamento. Invenção, estou inventando a roda. Uma nova roda. Aí, qual é o resultado? Igrejas vazias de Deus. Igreja, a liturgia não é mais que o Espírito Santo que direciona. Por que ninguém quebra a regra no seu emprego? Aí eu ontem estava conversando com um pastor lá do ministério, o pastor Mateus, e aí ontem eu não subi pro culto, e aí eu falei acerca do horário do culto. Aí ele me explicou. Ele, apóstolo, é que acabou o período da adoração, fez o ofertório, a administração, depois da administração, uma vida, né, se rendeu chorando aos pés do Senhor e demos total liberdade ao Espírito Santo de Deus. E aí acabou o culto, demos algumas diretrizes acerca da palavra e por isso o culto se estendeu um pouco, ou seja, um culto, né, para a glória de Deus, onde o Espírito teve total liberdade. Eu falo na igreja, querido, não temos esse problema lá, mas sempre eu fico renovando. Não se acanhe se chegar um dia o culto ser só louvor. Não se acanhe se chegar um dia aqui e se iniciar o culto com palavra e não ter louvor. Porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. As músicas não é para nós. Então, eu não tenho nada contra ninguém, não sou juiz. Agora, nós precisamos louvar para o Senhor. Que te viu passar na prova, te ajudou. Está louvando para quem? Essa música é muito boa para o meu ego, para levantar a minha autoestima. É verdade. É verdade. Agora, aí... Mas está mimando muito. Aí pergunta, aí o culto é todo construído, todo feito com esse tipo de música. Aí eu lhe pergunto, Deus foi louvado, Deus foi adorado? Não. Aí vamos um exemplo de música. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Ou seja, o coração sedento. E outras músicas que atrai. Ao que estará sentado. Seu nome é lindo. Ou seja, nós temos que louvar para o Senhor. Quando nós estamos assistindo de futebol, quando faz um gol, o que nós fazemos? Não gritamos? Quando nós estamos com a nossa namorada, nossa esposa, não ficamos dilatados de paixão e de amor? Isso. É isso que nós precisamos fazer para o Senhor. Exaltar a Ele, engrandecer Ele, o quanto Ele tem sido para nós. Precisamos declarar. O hino 243, se eu não me engano, nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Dava cristã. Aí, tipo assim, aí a gente pega, tiver uns cultos, né, que é uma liturgia que não pode ser quebrada. Se quebrar, o pau vai comer. Com certeza. Porque o culto não é para o Senhor, o culto é do homem. Tem que ser do jeito do homem. E tem várias outras coisas que ainda tem a discrepância, dizer que são doutrina, não é doutrina, é costume do homem, é vontade do homem. Doutrina é bíblica, eu aprendi isso. O que é doutrina? Oração, Santa Ceia, jejum, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. Usos e costumes não é doutrina. Verdade. Usos e costumes não é doutrina. Cada país, cada cidade, cada estado tem a sua cultura, tem sua forma. E se você estudar a história dos monges... Pastor, eu amo o traje de terra. Eu me acho lindo, me acho rico, me acho especial, me acho chique, mas eu não gosto de usar. A nossa cidade ela é muito quente. Ela é muito quente. E graças a Deus, hoje lá no nosso ministério não tem isso como regra. Você já esteve lá, você vai subir o altar dessa forma, vai subir tudo chique de terra como o senhor gosta, vai ficar à vontade. Agora que suba no altar para poder expressar o amor de Deus, revelar o amor de Deus. Não é para falar outras coisas. Então, que a nossa roupa, que as nossas indumentárias, ela se torne tão pequeno quanto nós somos, mas que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Quando a Bíblia fala de santidade... Pequeno na forma, tipo assim, como é que pode dizer? Pequeno na forma... humana, né? O homem... Tem muita importância. Tem muita importância. O que João fala assim, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Não pode ser um parâmetro para a salvação. Sim. Não, peraí. Eu tenho um amigo, depois a gente vai conversar sobre ele, se eu puder trazer algo interessante. Cara, ele fez uma mudança radical. E eu peguei a pulseira assim, mano,
Tirou o fardo. há muito tempo Tirou o fardo. tirou o fardo. Não vou entrar em detalhe Tirou o que não é fardo. no momento. Ele tira todo o fardo. Ele não tirou, não. Deus tirou dele todo o Tirou o fardo. fardo. Eu assim, Deus estava tentando me levar para esse caminho aqui, eu não estava entendendo. Fui pegar um congresso da ilha, preguei na sexta, o pastor Micudo vai ficar no sábado, porque no domingo. Ele, por que não fica aqui a semana com a gente? E aí eu vi Deus começar a trabalhar na minha vida através da vida dele. Aí o céu começou a se abrir. E aí hoje, aí você me pergunta, sabe o que o Senhor falou comigo? Revele o meu reino. Revela o meu reino. Só fale, Aleluia. só faça o que eu fiz. Aleluia. A mensagem de arrependimento, Boa. libertação e salvação. Glória a Deus. A gente não vê Jesus falando sobre os costumes. A gente vê Jesus diante da samaritana. Jesus não toca. Jesus confronta a alma dela, a vida dela pecaminosa. A mulher pega em ato de adultério. Apóstolo, né? Apóstolo, seu servo, irmão. Somos servos. Tem ministério que o irmão não sobe ou desce. Se ele já tinha subido, ele vai descer. Se ele não tinha subido, ele não vai subir. Porque simplesmente não está com gravata. Exatamente. Entendeu? Então, eu quero te pedir, mais uma vez, o endereço do seu ministério. Fica à vontade. Travessa 14 de julho, número 38, Coutos. E antigamente era Aldecouto, agora virou Coutos. Aldecouto, que é no final de linha. Subiu, pega a suburbana, antes de Paris. Subiu a ladeira da Brama, segunda direita, não tem erro. Botou no Waze, no Maps. Travessa 14 de julho, número 38. Dia do culto. Domingo à noite, terça à noite, quinta à noite. Sempre às 19h30. Abraço para a família. Meus filhos estão me aguardando, tem uma reunião ministerial agora. Vamos já. Do presbitério, vou chegar um pouco atrasado. Minha mãe, minhas irmãs, toda a minha família. A você que está apoiando esse projeto do pastor Afonso, esteja orando por nós, orando por esse projeto, orando em especial pela Igreja de Cristo. Verdade. Vamos nos fortalecer. Não somos melhores, maiores, também nem menores que ninguém. Nós somos uma voz que clama no deserto. Nós precisamos pregar o Evangelho genuíno. Esse Evangelho de Jesus não tem que inventar a roda, é só a roda a girar. Muito grato pelo convite. Eu que fico grato. Por ter lembrado do teu humilde servo. É o primeiro de muitos. De muitos, amém. Tenho a certeza. E vamos estar sempre à disposição. Sim, assuntos nesse bate-papo, veio muitos assuntos assim. Eu falei, vou puxar agora não. Vai sair do vem muito... Mas depois eu te digo, Evanildo, vamos tocar naquele sobre arrependimento, sobre batismo. Isso. Vamos, Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus, também aproveitando, mandar um abraço para toda a família do nosso apóstolo. Vai-me, Padre. E eu vou aparecer lá. Vai Já estou sim. me autoconvidando. Vai sim. Vamos Deus abençoe a projeto todos. bom. Cleide, um abraço. Continue compartilhando. Eu fico muito grato com a sua presença. Estamos encerrando mais uma vez, mais uma edição. Eu creio que o nosso apóstolo já falou palavras de consideração. Então, boa noite para todos. Amém. Pastor Jesus. Muito obrigado, Marão. Pastor Palmeiras. Jesus é bom. É um assunto polêmico, cara. Hein? É um assunto polêmico.